No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céus. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem num só lugar, e apareça o elemento árido. Assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mares. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente. E assim se fez. A terra produziu plantas, ervas que dão semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto segundo a sua espécie, contendo fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais. Marquem o tempo, os dias e os anos, resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia, e o menor para presidir à noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para presidirem ao dia e à noite, e separarem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Deus disse: que as águas sejam povoadas de uma multidão de seres vivos, e que sobre a terra voem aves sob o firmamento dos céus. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que povoam as águas, segundo a sua espécie. E todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo a sua espécie e todos os répteis da terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm
em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra com todo o seu exército. Tendo Deus completado no sétimo dia toda a obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansara de toda a obra da criação. Eis as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não havia ainda sobre a terra arbusto algum no campo, nem havia brotado erva alguma nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Mas subia da terra um manancial que regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus modelou o homem com o pó da terra, e insuflou em suas narinas um sopro de vida e o homem se tornou um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, ao oriente, e aí colocou o homem que havia formado. O Senhor Deus fez brotar do solo toda espécie de árvores formosas de ver e agradáveis de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia formando 4 braços. O primeiro chama-se Fison, é aquele que contorna toda a terra de Évila, onde existe ouro. O ouro dessa terra é puro, encontra-se lá também o bélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Geon, é aquele que contorna toda a terra de Cus. O terceiro rio chama-se Tigre, é aquele que corre ao oriente de Assur. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus deu ao homem este mandamento: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres terás de morrer. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja semelhante. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar, e todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos, mas não se achava para o homem um auxiliar que lhe fosse semelhante. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus formou a mulher, e levou-a ao homem. E o homem exclamou: eis agora aqui o osso de meus ossos, e a carne de minha carne, ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são senão uma só carne. Ora, um e outro estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de toda a árvore do jardim. A mulher respondeu: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim,
Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que o fruto da árvore era bom para comer, agradável à vista e precioso para esclarecer a inteligência, tomou do seu fruto, comeu, e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então seus olhos abriram-se, e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à brisa do dia. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. O Senhor Deus disse: quem te fez saber que estavas nu? Comeste, então, da árvore da qual te ordenei que não comesses. O homem respondeu: a mulher que puseste junto a mim apresentou-me do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A mulher respondeu: a serpente enganou-me, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos e todas as feras dos campos, caminharás de rastros sobre o ventre, e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz os filhos entre dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: por que ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer? Maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tomado, porque és pó, e em pó te hás de tornar. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas túnicas de pele, e os vestiu. E disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidado que ele não estenda a sua mão sobre a árvore da vida, e que, tomando também do seu fruto, não o coma e viva eternamente. E o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden, para ir lavrar a terra de que fora tomado. E tendo expulsado o homem, colocou diante do jardim do Éden os querubins armados de uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Adão uniu-se a Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: ganhei um homem com a ajuda do Senhor. Deu ainda à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim lavrador. Ao fim de algum tempo, Caim apresentou frutos da terra em oferenda ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos de seu rebanho e das gorduras deles. O Senhor olhou propício para Abel e sua oferenda, mas não olhou para Caim, nem para sua oferenda. Caim ficou muito irritado com isso,
e o seu rosto transtornou-se. O Senhor disse a Caim: Por que estás irritado, e por que está transtornado o teu rosto? Se praticares o bem, não te sentirás elevado? Mas se procederes mal, o pecado está à porta, ele te deseja, mas tu deves dominá-lo. Caim disse a seu irmão Abel: Vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim atirou-se sobre seu irmão Abel e o matou. O Senhor disse a Caim: Onde está teu irmão Abel? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu o guarda de meu irmão? O Senhor disse: Que fizeste? Eis que a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. De hora em diante, serás maldito sobre a terra que abriu a sua boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos. Fugitivo e errante serás sobre a terra. Caim disse ao Senhor: Meu castigo é grande demais para ser suportado. Eis que hoje me expulsas desta terra, eu deverei ocultar-me longe de tua face e serei fugitivo e errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar, me matará. O Senhor respondeu-lhe: Não será assim, mas todo aquele que matar Caim será punido 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, a fim de que não fosse morto por aquele que o encontrasse. Caim retirou-se da presença do Senhor, e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim uniu-se à sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade a qual deu o nome de Enoque, do nome de seu filho. Enoque gerou Irad, Irad gerou Maviael, Maviael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. Lameque desposou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Sela. Ada deu à luz Jabel, que foi o pai dos que habitam em tendas e criam gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam cítara e flauta. Sela, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, que foi mestre na arte de forjar instrumentos cortantes de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noemá. Lameque disse às suas mulheres: Ada e Sela, ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Matei um homem por me ter ferido, e um menino por me ter pisado. Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque será vingado 77 vezes. Adão uniu-se de novo à sua mulher, e ela deu à luz um filho que chamou Sete, dizendo: Deus concedeu-me uma nova posteridade em lugar de Abel, pois Caim o matou. A Sete nasceu também um filho, ao qual deu o nome de Enos. Foi então que se começou a invocar o nome do Senhor. Eis o livro da descendência de Adão. No dia em que Deus criou o homem, fê-lo à semelhança de Deus. Criou-os macho e fêmea, e os abençoou, e no dia em que foram criados deu-lhes o nome de homem. Tinha Adão 130 anos quando gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu ainda 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e ele morreu. Sete tinha 105 anos quando gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu ainda 807 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e ele morreu. Enos tinha 90 anos quando gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu ainda 815 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos, e ele morreu.
Cainã tinha 70 anos quando gerou Malalel. Depois que gerou Malalel, Cainã viveu ainda 840 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos, e ele morreu. Malalel tinha 65 anos quando gerou Jered. Depois que gerou Jered, Malalel viveu ainda 830 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Malalel foram 895 anos, e ele morreu. Jered tinha 162 anos quando gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jered viveu ainda 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jered foram 962 anos, e ele morreu. Enoque tinha 65 anos quando gerou Matusalém. Enoque andou com Deus, depois que gerou Matusalém, viveu ainda 300 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, e desapareceu, porque Deus o arrebatou. Matusalém tinha 187 anos quando gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu ainda 782 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos, e ele morreu. Lameque tinha 182 anos quando gerou um filho, e deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este-nos consolará de nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu ainda 595 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos, e ele morreu. Noé tinha 500 anos, e gerou Sem, Cã e Jafé. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e escolheram para si esposas entre todas elas. Então o Senhor disse: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque não é mais que carne, e os seus dias serão de 120 anos. Naqueles dias havia gigantes sobre a terra, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e elas lhes geraram filhos. Estes foram os heróis da antiguidade, homens famosos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande sobre a terra, e que todos os pensamentos de seu coração se dirigiam dia após dia unicamente para o mal. E o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e teve pesar em seu coração. E disse: Exterminarei da face da terra o homem que criei, desde o homem até os animais domésticos, os répteis e as aves dos céus, porque estou arrependido de os ter feito. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, e cheia de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida, porque toda a carne tinha corrompido seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé: Decide acabar com todos os homens, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que vou exterminá-los juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira resinosa, dividi-la-as em compartimentos e a untarás com betume por dentro e por fora. E eis como has de fazer: terá 300 covados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Farás na arca uma abertura para a luz, a um côvado acima da linha do teto. Porás a porta da arca ao lado. Farás 3 andares,
o inferior, o segundo e o terceiro. Eis que vou enviar um dilúvio de águas sobre a terra para destruir toda a carne que tem sopro de vida debaixo dos céus. Tudo o que há sobre a terra perecerá. Mas farei contigo uma aliança, e entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. E de tudo que vive, de toda a carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie para os conservares vivos contigo. Serão macho e fêmea. Das diversas espécies de aves, das diversas espécies de animais domésticos e de todas as espécies de répteis da terra, um casal entrará contigo para que possam conservar-se vivos. E tu, toma de tudo que se come e faze provisões, para que isso vos sirva de alimento, a ti e a eles. Noé executou todas as ordens que o Senhor lhe tinha dado. O Senhor disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque te reconheci justo diante de mim no meio desta geração. De todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e a fêmea, dos animais que não são puros, um par, o macho e a fêmea. Das aves dos céus também, 7 pares, machos e fêmeas, para conservar viva a espécie sobre a face de toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres que fiz. Noé executou todas as ordens que o Senhor lhe tinha dado. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais puros e dos animais impuros, das aves e de tudo que se arrasta sobre a terra, entraram na arca. Com Noé, 2 a 2, macho e fêmea, como o Senhor havia ordenado a Noé. Decorridos os 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no dia 17 do mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, eles e todos os animais selváticos segundo a sua espécie, todos os animais domésticos segundo a sua espécie, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie, todas as aves segundo a sua espécie, todos os pássaros, tudo que tem asas, entraram na arca com Noé, 2 a 2, de toda a carne em que havia sopro de vida, e os que entravam eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus havia ordenado. E o Senhor fechou a porta atrás de Noé. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou acima da terra. As águas incharam e cresceram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as águas. As águas incharam prodigiosamente sobre a terra, e cobriram todos os altos montes que há debaixo de todos os céus. As águas elevaram-se 15 covados acima dos montes que cobriam. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selváticos, tudo que se arrasta sobre a terra e todos os homens. Tudo que tinha sopro de vida nas narinas, tudo que vivia em terra firme, morreu. Foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, desde o homem até os animais domésticos. Os répteis e as aves dos céus foram exterminados da terra. Só ficou Noé e o que estava com ele na arca.
As águas inundaram a terra durante 150 dias. Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca, e fez soprar um vento sobre a terra, e as águas baixaram. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas dos céus, e a chuva cessou de cair do céu. As águas foram se retirando pouco a pouco de sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No 7º mês, no dia 17 do mês, a arca pousou sobre as montanhas de Ararat. As águas foram baixando até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os cumes dos montes. Ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca, e soltou o corvo, que saiu, indo e vindo, até que as águas se secassem sobre a terra. Soltou depois a pomba para ver se as águas tinham baixado sobre a superfície da terra. A pomba, porém, não achou onde pousar a planta do pé, e voltou para ele na arca, porque as águas cobriam ainda toda a superfície da terra. Ele estendeu a mão, tomou-a e recolheu-a consigo na arca. Esperou ainda 7 dias e soltou de novo a pomba fora da arca. À tardinha a pomba voltou para ele, e eis que trazia no bico um ramo verde de oliveira. Noé reconheceu assim que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, que não voltou mais para ele. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas tinham secado sobre a terra. Noé retirou a cobertura da arca, olhou, e viu que a superfície da terra tinha secado. No segundo mês, no dia 27 do mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: Sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Faze sair também todos os animais de toda espécie que estão contigo, aves, animais domésticos e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, que se espalhem pela terra, sejam fecundos e se multipliquem sobre a terra. Noé saiu, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todos os animais, todos os répteis e todas as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas espécies, saíram da arca. Noé edificou um altar ao Senhor, e tomando animais puros e aves puras de toda espécie, ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor aspirou o suave odor e disse consigo mesmo: Não amaldiçoarei mais a terra por causa do homem. Porque os pensamentos do coração do homem são maus desde a sua infância, não ferirei mais todo ser vivente. Como fiz? Enquanto durar a terra, sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Deus abençoou Noé e seus filhos, e disse-lhes: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Que vosso temor e pavor se espalhe sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, sobre tudo o que se move sobre a terra e sobre todos os peixes do mar, eles estão entregues em vosso poder. Tudo o que se move e vive vos servirá de alimento, eu vos dou tudo isso como vos dei a verdura das plantas. Somente não comereis a carne com a sua vida, isto é, com o seu sangue. E por vosso sangue, que é a vossa vida, pedirei contas, a todo animal requererei, e requerê-lo-ei também ao homem, por seu irmão. Requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Vós, pois, crescei e multiplicai-vos,
espalhando-vos sobre a terra e nela dominando. Deus disse a Noé e a seus filhos: Eis que faço convosco uma aliança, e com vossa descendência depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e todos os animais selvagens que estão convosco, todos os que saíram da arca, todos os animais da terra. Estabeleço convosco a minha aliança, não será mais destruído todo o ser vivente pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Eis o sinal da aliança que ponho entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens para que seja um sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens, e lembrar-me-ei de minha aliança convosco e com todos os seres vivos, com toda a carne, e não haverá mais águas para um dilúvio que destrua toda carne. O arco estará nas nuvens e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, com toda a carne que há sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a carne que há sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes três são os filhos de Noé, e deles foi povoada toda a terra. Noé, que era lavrador, começou a plantar a vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e avisou seus dois irmãos que estavam fora. Então Sem e Jafé tomaram um manto, puseram-no sobre os seus ombros, andando de costas, cobriram a nudez de seu pai. Seus rostos estavam voltados para trás, de modo que não viram a nudez de seu pai. Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube o que lhe havia feito seu filho mais novo, e disse: Maldito seja Canaã! Seja ele o último dos escravos de seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus dilate Jafé, e habite este nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Noé viveu ainda 350 anos depois do dilúvio. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e ele morreu. Eis a descendência dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mosoque e Tiras. Filhos de Gomer: Asquenez, Rifate e Togorma. Filhos de Javã: Elisa, Tarsis, os seteus e os dodaneus. A partir destes se espalharam as populações das ilhas das nações, segundo suas terras, cada um segundo sua língua, suas famílias e suas nações. Filhos de Cã: Cus, Mesraim, Fut e Canaã. Filhos de Cus: Saba, Evila, Sábata, Regma e Sabataca. Filhos de Regma: Saba e Dadã. Cus gerou Nemrod, que foi o primeiro homem poderoso sobre a terra. Ele foi um valoroso caçador diante do Senhor, por isso se diz, como Nemrod, valoroso caçador diante do Senhor. O princípio de seu reino foi Babel, Areque, Acade e Calane, na terra de Senaar. Desta terra saiu Assur e edificou Nínive, Reobote-ir, Calé e Rezim. Entre Nínive e Calé, essa é a grande cidade. Mesraim gerou os Lúdios, os Anamitas, os Leabitas, os Neftualitas, os Patruzitas, os Casluítas, de onde saíram os Filisteus, e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e
o Jebuseu, o Amorreus, o Girgazeu, o Eveu, o Arqueu, o Sineu, o Aradeu, o Samareu e o Amateu. Depois se dispersaram as famílias dos cananeus. O território dos cananeus estendia-se desde Sidom, na direção de Gerar, até Gaza, e na direção de Sodoma, Gomorra, Adama e Seboim, até Lesa. Esses são os filhos de Cã, segundo suas famílias e suas línguas, segundo suas terras e suas nações. Também a Sem, pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, lhe nasceram filhos. Filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxad, Lud e Arã. Filhos de Arã, Ués, Jéter e Meis. Arfaxad gerou Salé, e Salé gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos, um chamou-se Faleg, porque em seus dias foi dividida a terra, e o nome de seu irmão era Jectã. Jectã gerou Elmodad, Salel, Azarmut, Jaré, Adorão, Uzal, Decla, Ebal, Abimael, Saba, Ofir, Evila e Jobabe. Todos esses foram filhos de Jectã. Sua morada estendia-se desde Messa, na direção de Cefar, até a montanha do Oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo suas famílias e suas línguas, segundo suas terras e suas nações. Essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações e suas nações. A partir delas se espalharam as nações sobre a terra depois do dilúvio.